Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com vocês aqui durante toda a semana, trazendo aqui nossas palavras de sabedoria, pérolas de sabedoria, e convido você, nesta jornada da fé dessa semana, a estar comigo neste horário. E muito obrigado por você que nos acompanha pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube. É maravilhoso poder estar aqui falando de Deus, falando de fé, falando de encorajamento, falando de motivação, para que você seja aí do outro lado muito abençoado ou abençoada e você tenha uma vida melhor. Lembrando, em primeiro lugar, Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Profetizo na tua vida que está priorizando em primeiro lugar Deus na sua vida. Ele vai suprir todas as suas necessidades. E durante essa semana vamos estar trazendo aqui reflexões diárias para fortalecer a sua fé, para abençoar a sua trajetória de vida aqui nessa terra. Tá certo? Vamos então já entrar na palavra e no final eu vou orar por você e com você. Muito bem, gente. É importante nós falarmos de certos princípios que constam nas Escrituras, na Bíblia. Um princípio importante é chamado obediência. Escreva aí, você que gosta de escrever, você que gosta de fazer comentários aí no nosso canal no YouTube, né? Você que assiste ou ouve pelo YouTube, escreva aí obediência. É interessante isso aqui, porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós declaramos a nossa fé em Cristo e começamos a nossa caminhada, a nossa jornada da fé com Jesus, então nós vamos experimentar as suas bênçãos, ou seja, quando nós obedecemos à instrução de Deus. E quando a gente deixa de obedecer, a gente pode, vamos assim dizer, até retardar algumas bênçãos que já poderia ter acontecido se nós andássemos na obediência a uma instrução ou um princípio da palavra. Então, obediência é fundamental. Por quê? Porque um dos mais básicos, porém mais importantes princípios que um cristão pode aprender é justamente sobre obediência. E quanto mais familiarizados estivermos com a palavra de Deus, melhor começaremos a entender sobre a obediência. E é interessante, gente, que as leis de Deus não foram planejadas para nos privar dos prazeres e da prosperidade. Não. Na verdade, elas foram planejadas para evitar que feríssemos a nós mesmos e aos outros, né? E para nos guiar rumo à satisfação na vida que Ele, Deus, quer que desfrutemos. Então, quando a gente se depara com as pressões do dia a dia, podemos ficar tentados até mesmo a abrir precedentes em relação a ensinos objetivos das Escrituras, favorecendo nossa independência ou até mesmo procurando soluções mundanas. Quando eu falo soluções mundanas, querendo dizer soluções que não estão na direção de Deus. Todas as pessoas têm desejos, têm apetites dados por Deus, que podem ser satisfeitos do modo como Ele, Deus, planejou, ou de maneira até mesmo egoísta e até mesmo destrutivas. E durante toda a nossa vida, vamos justamente encontrar oposição ao modo de vida bíblico. Às vezes você vê uma ideia de alguém, uma instrução de alguém, que vai, às vezes, contra um princípio da palavra. Aí você tem que escolher entre o que Deus falou e aquele que falou e que não está na instrução de Deus. Compreende isso? A obediência, ela envolve um compromisso com Deus a despeito das consequências.
Então, obedecer ao Senhor frequentemente envolve escolhas que tememos, pois poderiam resultar em rejeição, perda ou até mesmo dificuldades. Às vezes, a decisão de seguir a Cristo traz confrontos que não desejamos. Talvez você já entendeu essa frase aqui, é ou não é? Você decidiu seguir a Cristo e você começou a ter confrontos que você não desejava, não é? Então entenda, a vida em Cristo, a vida com Cristo é uma maravilha, não isenta de problemas, não isenta ou imune de lutas e batalhas, mas a presença de Deus na nossa vida é que vai nos dar força para superar aquilo que nós não estamos conseguindo superar com as nossas próprias forças. Então eu vou repetir isso aqui. Às vezes, a decisão de seguir a Cristo traz confrontos que não desejamos. Agora, a obediência sempre requer coragem de caminhar nesta vida com um propósito, tá certo? Certa ocasião, o próprio Jesus, ele estava ali dando o seu ensinamento e ele falou justamente que quando uma pessoa fosse construir algo, um prédio, um edifício, uma casa, que ele fizesse os cálculos para aquela construção, para aquele projeto, para que ele não venha no meio do projeto parar porque faltou recurso, ele não planejou direito. Esse ensinamento é interessante para a área da economia do nosso dia a dia, mas quando Jesus falou isso, ele estava também se referindo a caminhar com ele, né? a um custo. Não é necessariamente um custo financeiro que eu estou falando, mas um custo o quê? De você deixar algumas coisas para trás em detrimento de você obedecer inteligentemente à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, podemos enfrentá-las com a confiança naquele que nos fortalece para fazermos a sua vontade. Deus, alguma vez, já errou? Chegou tarde demais? Ou se mostrou insuficiente? Será? Nunca, nunca. Nosso Pai Celestial é todo-poderoso e absolutamente fiel. Eu, particularmente, já tive várias experiências nesta área, de pensar, puxa vida, parece que eu fiz certo, tá, né? Obedeci o que Deus falou e tal, mas por que não aconteceu agora? Aí Deus depois responde, o que está acontecendo agora, você não entende, mas você vai entender amanhã, você vai entender depois. Sabe quando acontece algo na tua vida que não flui da maneira que você quer? E você não compreende? Mas dali um dia, dois, uma semana, talvez, um período mais longo, você entendeu, olha, foi um livramento. Deus agiu ali para me proteger. Então, quando Deus entra em ação para nos abençoar, Ele também nos dá certos livramentos. E com isso, Ele vai entregar aquilo que você precisa na hora certa. Então, gente, as leis reveladas nas Escrituras são profundas, porém simples. A palavra de Deus, que nós chamamos a Bíblia, né? Ela ensina que colhemos o que plantamos. Interessante que em proporções maiores do que plantamos e depois que plantamos. Então, quando obedecemos a Deus, sempre receberemos o melhor dele. Quando não o fizermos, a vida acabará tornando-se muito mais difícil. Eu sempre digo numa linguagem assim bem simples, que quando você obedece a uma direção de Deus, a um princípio, eu digo assim que a fatura, usando uma linguagem assim para você entender, você que tem aprendido com a gente aqui, a fatura é mais barata, vamos assim dizer, tá? E quando a gente não obedece por teimosia, por não querer obedecer algo que Deus pede para a gente fazer, eu digo assim, às vezes a fatura sai mais cara. Traduzindo, obedecer é muito melhor a um princípio da palavra de Deus, ok? Então, quando obedecemos a Deus, vamos receber o melhor dele. Nem sempre, gente, nem sempre fazemos o que deveríamos, ok? Nessas situações, e recebemos a graça, recebemos graça de Deus. Entenda uma coisa, para os cristãos, assumir o compromisso de obedecer a Deus é essencial à sua fé. Por quê? A obediência e a fé
são inseparáveis. Obediência e fé. Então escreva aí, você que gosta de escrever. Obediência e a fé são inseparáveis. E demonstramos nossa confiança em Deus ao submeter-nos à vontade dele. Quando o fazemos, colhemos as recompensas que ele preparou para nós e sempre atingimos nosso alvo. Então eu posso dizer que a chave para o coração de Deus é a obediência. Entendeu? Então a chave importante para você abrir a porta da sua vitória é a obediência à instrução de Deus. E falando em chave, eu posso dizer que na nossa vida, na minha vida, na sua vida, há chaves que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, as chaves da casa, a chave do carro, a chave de um armário, a chave da sua loja, a chave de uma gaveta, por exemplo, de um armário, e assim por diante. Existem vários tipos de chave, óbvio, é ou não é? Então veja bem, mas você já pensou em ter a chave do coração de alguém? Olha a pergunta, você já pensou em ter a chave do coração de alguém? Por quê? Quando temos a chave do coração de alguém, sabemos como tocar lá dentro. Sabemos como mover aquela pessoa em direção a nós e entender como ela se sente. Então, gente, para algumas pessoas, a chave pode ser o amor, a fé ou o serviço. Mas eu quero lembrá-lo o seguinte, de que a chave para o coração de Deus é a obediência a Ele. Esta é a chave, obediência a Deus. Porém, contudo, um grande número de pessoas não consegue entender isso. Como elas são ensinadas a ser independentes e autoconfiantes, a ideia da obediência não combina com elas. Contudo, queridos, Deus não se rende à nossa vaidade. Embora possa ser difícil e muitas vezes doloroso, a obediência é o que o Senhor requer de nós. Ela deve ser a prioridade de qualquer um que deseja conhecer Deus e agradá-lo. É sempre a melhor escolha, sem exceções. Em João 14:23 Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que Deus te abençoe com esta palavra, e eu quero orar com você e por você. Se você é um cristão, siga, obedeça as diretrizes de Deus. Se você não é, eu convido a você ser como? Se entregue a Cristo. Convide Jesus. Fale do profundo do seu coração e diga: Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida e eu quero obedecer a tua palavra. Faça isso, faça com fé, faça de todo o seu coração, Deus mudará a sua situação. Amém? Querido Deus e querido Pai Celestial, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais uma pérola de sabedoria, obediência. Ajuda a mim, Senhor, e a todos que estão recebendo essa instrução a sermos obedientes às suas instruções, Deus. Então libera o teu favor sobre nós. E onde está chegando essa mensagem, esta oração, vidas sejam salvas, libertas, curadas e abençoadas em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.